Meu nome é Rogério Parada, eu tenho 54 anos, sou casado com a Patrícia, tenho 2 filhos, o Arthur e a Laura, toda a minha família aqui de Campinas, meus avós, meus pais, né, meu pai e minha mãe, minha esposa daqui, meus filhos nasceram aqui, minhas irmãs. Eu tenho uma história que eu costumo contar, que por acidente eu acabei nascendo nos Estados Unidos, em Boston. Meu pai estava estudando a serviço do governo brasileiro lá, já casado com a minha mãe, recém-casado, e eu acabei nascendo, vivi 2 anos e meio até ele terminar o doutorado dele, depois retornei para Campinas. Meu pai sempre esteve ligado ao governo federal na década de 70 e 80, então nós viemos para Campinas um período, depois ele foi para São José dos Campos, onde ele foi desenvolver alguns projetos na área de ciência e tecnologia para o governo militar, no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, na Embraer, tem uma série de empresas projetos que ele participou. Então eu passei minha adolescência, né, esse período de infância e pré-adolescência em São José, foi onde eu me aproximei mais da aeronáutica, acabei me formando piloto lá, sou tenente da reserva da aeronáutica. Depois, próximo aí aos 19 anos, eu vim para Campinas para estudar física na Unicamp. Depois fiz análise de sistemas na PUC. Física eu não cheguei a me formar, eu parei o curso no último semestre. Depois fiz análise de sistemas na PUC, comecei a trabalhar na área de tecnologia, minha vida toda, sempre no setor privado. Trabalhei muito tempo com computação gráfica no início, quando começou a existir computação gráfica. Depois fui para a Telecom, na década de 90. Me especializei numa parte de rádio digital, uma área de telecomunicações. Montamos uma empresa, eu montei uma empresa, depois essa empresa ficou bem grande, ela foi referência no mundo todo, a sede era aqui em Campinas. Na anos 2000, tinha uma enorme crise nesse segmento, a empresa veio fechar, aí eu fui fazer direito e acabei me especializando em recuperar empresas com problemas, exatamente por tudo que eu tinha vivido. Aí minha vida deu uma guinada, fui trabalhar para banco, fazendo avaliação de empresas em dificuldade, trabalhando com fusão de empresas de tecnologia, fiz compra de carteira, né, para fundos de investimento. Virei uma pessoa especializada em resolver problemas de empresas com dificuldade, né, e principalmente com uma sensibilidade grande para entrar numa empresa e verificar se ela tem problema, se ela não tem, aonde está o problema. E eu fui contratado para fazer esse tipo de serviço durante muitos anos. Depois eu tive, até pela minha especialidade, como eu tenho algumas áreas de conhecimento na parte técnica bem desenvolvidas, eu também fui contratado como consultor por várias fundações e fui, num período, contratado pelo CPQD aqui em Campinas. Acabei participando de um projeto pelo CPQD inicialmente, na Sanasa. Depois eu fui contratado como comissionado diretamente da Sanasa. E foi exatamente naquele período que, foi um pouquinho antes do Dr. Hélio ser cassado. Então, estou contando a história para vocês entenderem que essas perguntas todo mundo faz. Eu venho do setor privado durante muito tempo e tive um pequeno capítulo, né, de 1 ano e pouquinho à frente da Sanasa, na recuperação dela. Então eu estava lá e o Dr. Hélio acabou sendo cassado, o Demetrio também, o Pedro Serafim assumiu a prefeitura por 1 ano, acho que vocês se lembram disso. Sim. Eu fui convidado por ele para ficar à frente da recuperação, até pela minha experiência da empresa. Eu fui o único diretor que não era funcionário de carreira lá na época, foi todo mundo afastado, ficou só os funcionários de carreira e eu fui o único. E acredito que fui contratado por competência técnica realmente. Nós fizemos uma série de atitudes, né, de atividades na Sanasa, com governança, com gestão, destruímos os mecanismos de corrupção, prestamos contas com o Ministério Público, fizemos todo o saneamento, a reestruturação da empresa naquele ano. A empresa nós pegamos com 12 milhões de prejuízo, entregamos para o governo Jonas, logo que o Jonas assumiu, com 60 milhões de lucro. Fizemos um trabalho muito, muito bonito por lá. E aí, nesse período, eu acabei sendo exposto, né? Eu nunca tinha vivido isso, eu sempre trabalhei em empresa privada, e na Sanasa eu trabalhei numa empresa que tinha ingerência política, né? Porque a Sanasa tem muita ingerência política, então é uma empresa que tem cara de privada, tem vida, né, de empresa privada,
mas os diretores são cargos políticos e as atitudes, as decisões têm um viés político, sempre tiveram. Os próprios resultados, né, líquidos que a empresa acaba ferindo, a parte vai para cobrir rombo, né, da prefeitura, então assim, ela vira meio um departamento da prefeitura, sempre foi assim. E aí eu fui mordido pelo bichinho da política ali. Eu acho que ali começou, apesar da minha infância, sou muito cúmplice do meu pai, sempre fui, e ele trocava muita experiência comigo, contava, mas era aquela política antiga, né, a política tecnocrata, quer dizer, as pessoas exerciam cargos pela sua competência técnica e não por indicação partidária. E aí na Sanasa eu vivi uma coisa diferente. Eu acho que ali eu fui mordido pelo bichinho da vontade de fazer alguma coisa diferente. Nesses últimos 8 anos de governo Jonas, eu não exerci nenhum cargo, nem cheguei próximo à administração. Eu acredito que eu sou pessoa até não grata, né, pelo fato, certamente, de pensar diferente de todos eles. Voltei para a iniciativa privada, fui trabalhar, como eu falei para vocês, para bancos, fundos de investimento, novamente. Voltei para o segmento de telecom, que é uma cachaça, é a minha cachaça, eu gosto muito. E aí, em 2016, né, com dezenas de milhões de brasileiros, indignado com a situação que a gente estava vivendo, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Você procurar nas redes sociais aí, 2016 para trás, você vai achar pouca coisa. Sempre fui muito ressabiado, assim, uma pessoa muito reservada, né? E vivi também um problema, logo no início do meu casamento, um problema de assalto e tudo mais, então eu fiquei uma pessoa meio obcecada com segurança. Mas em 2016 botei a cara a tapa com muita gente, fui fazer campanha para o Jair, comecei a fazer filme, me envolvi nas pesquisas, análise daquelas pesquisas, aquelas fake pesquisas do Datafolha e tudo mais, então eu fazia análises, fiz vários filmes que tem no YouTube, daquelas porcentagens, dos números, do que estava errado, do silogismo mentiroso, né, da indução que existia naquelas pesquisas todas. Fui me envolvendo. Eu frequento o Vale do Ribeira há muitos anos, então eu conhecia a família Bolsonaro através, não dos filhos dele, mas através do irmão. E acabei me aproximando da família na época da eleição dele, da campanha dele. Depois, até por conta disso, eu e meu pai fomos convidados a participar de um projeto do governo federal, né, na área de mineração, de grafeno, etc. Eu tive esse período de tempo mais próximo, né, mais próximo do governo federal, próximo do próprio presidente e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas aí, no final, setembro do ano passado, a gente foi dito que não tinha dinheiro, né, não tinha orçamento para seguir à frente com o projeto, então o projeto ia aguardar o ano de 2020 para ser posto em prática. Aí, por conta da pandemia, agora em 2020, toda né, a prioridade do governo foi para outra área. Aí, coincidentemente, no final, então, do ano passado, eu acho que eu contei, né, que eu acabei fazendo direito, também na época que a empresa ficou ruim, eu acabei fazendo curso de direito, me formei advogado para poder ter também subsídio, né, para trabalhar em empresa com dificuldade. No Brasil, se a gente não conhecer direito, né, Tatiana, a gente quase não consegue fazer nada. Conhecendo direito já é difícil, sem conhecer o direito é mais difícil ainda. Mas, enfim, por conta disso, no final do ano passado, de uma forma quase que milagrosa, aí, muito esquisita, eu fui procurado por um grupo de pessoas, né? Na verdade, uma pessoa entrou em contato conosco, e depois mais algumas ligadas à direita. Meu pai, o nosso sobrenome Parada é um sobrenome, é um sobrenome assim, diferente. Então, meu pai sempre foi conhecido no meio militar pelo trabalho que ele fez na década de 70 e 80. Parte dos oficiais daquela época hoje são generais, parte já deu baixa, já saiu, mas muita gente conhece o sobrenome dele e o trabalho que ele fez. Por conta dessa credibilidade, eu acho que muito mais que qualquer coisa, a nossa família foi procurada, eu fui procurado, para começar um projeto político em Campinas, dentro de um projeto maior, é um projeto a longo prazo, né, da direita, inserido no contexto do partido PRTB, que foi o partido que eu acabei assumindo aqui em Campinas, com o objetivo de começar o partido do zero, refundar o partido, criar um grupo arrebatar um grupo de pessoas aí interessadas em
em trabalhar nesse projeto, um projeto autêntico, sem esperança nem perspectiva de resultados a curto prazo, mas sim a longo prazo, com planejamento estratégico e tudo mais. E assim começamos. Aí, de uma forma, eu tinha um pouco de vivência partidária, eu fui filiado ao PTB um período de vida partidária, não consegui, depois acabei me desfiliando, e a gente sempre ouve dizer que partido é complicado, né? Partido você começa a fazer política dentro do partido, tem vários setores, tem briga política e tudo mais. E no PRTB eu encontrei uma família, realmente uma coisa fora do normal, nós fomos muito respeitados desde o início. O presidente Levi Fidelix, até hoje numa outra entrevista a uma rádio, né, existe um estereótipo, né, quando fala do Levi Fidelix, não, é o bigodudo do aerotrem, né, todo mundo fala isso. E tem um estereótipo, né, uma caricatura. Eu não o conhecia, é uma pessoa extremamente inteligente, muito vivido, uma experiência enorme, um coração enorme, uma pessoa muito correta, honesta, diferente do que muitos pensam. Então, eu realmente aprendi a conhecê-lo com mais intensidade e tive provas, inclusive, dele nesse último ano, por mais de uma vez, que ele era fiel, né, se mostrou fiel à nossa pessoa, ao nosso grupo, porque vocês sabem que no mundo político os partidos são negociados, né? Obviamente teve gente que se incomodou com a nossa presença em Campinas e trabalhou para nos tirar daqui, mas a gente tem um trânsito muito, muito privilegiado e forte com o presidente Levi, com o próprio general Mourão, com toda a executiva nacional do partido, e realmente fomos mantidos de forma muito honrosa. Isso nos deu mais ainda energia. Nós também fomos convidados a estar em partido já por várias vezes, da mesma forma não o fizemos, nem o faremos. Eu até me assustei aí nas últimas semanas, né? Não imaginei que a nossa candidatura, tão simples, singela, um partido pequeno, sem dinheiro do fundo partidário, recurso nenhum, confesso para vocês que é muito difícil. A gente toca a nossa vida, né, de forma honrada, mas com dificuldade, né? E não imaginei que a gente valesse tanto, né? Nós tivemos aí já, nas últimas semanas aí, várias conversas no modelo antigo de política, né? Pessoal que se aproximou de mim e, obviamente, não conseguiram nada, mas eu falei, poxa vida, nós estamos incomodando mesmo, né? Porque realmente eu fui convidado para ser vice de quase todo mundo, né? Fui, vamos dizer assim, estimulado a não participar, a não me lançar candidato, e aí fui a Brasília, não sei se vocês acompanharam, fiquei um bom tempo em Brasília, com o presidente Levi Fidelix, com o próprio general Mourão, com outros representantes da direita, e voltei cheio de esperança de que realmente a coisa existe sim esperança de que a gente consiga mudar as coisas aqui em Campinas. Apesar de ser desconhecido, eu acho que a gente está incomodando bastante gente, o que é um bom sinal, né? Se nós estamos incomodando é porque pessoas estão prestando atenção nas nossas ideias. Então, eu não sei se eu consegui, e aí eu estou aqui. Agora, de repente, eu me vi aqui pré-candidato a prefeito de uma das maiores cidades do Brasil, sem ter gastado um centavo para comprar um partido, sem ter gastado um centavo para corromper ninguém, e sem dever nada para ninguém, absolutamente nada para ninguém. Eu só devo alguma coisa àqueles que agora começam a prestar atenção em mim, os eleitores, né, possíveis eleitores, potenciais eleitores, a eles só que eu devo uma satisfação e vamos dizer assim, uma satisfação mútua. Não sei se eu consegui sintetizar. Deu para ver quem é o Rogério Parado.